Colonos israelitas incendeiam base militar em Ramallah. É mais um episódio da onda de violência espalhada por extremistas judeus na Cisjordânia. Alerta para vaga de calor. No sul da Europa, altas temperaturas fazem aumentar o risco de incêndios. Calor extremo vem acompanhado de fenómenos meteorológicos instáveis. Nuvem-rolo, tempestades e queda de granizo atingem território nacional. Numa altura em que o Pacto Verde Europeu é posto em causa, a França define prioridades para alcançar redução de 90% das emissões de CO2. É o mais recente episódio de uma vaga de violência que se intensificou nas últimas semanas na Cisjordânia ocupada. Dezenas de colonos israelitas atearam fogo a uma base militar em Ramallah na noite de domingo. O grupo atacou também veículos das Forças de Defesa de Israel e até soldados. O ministro da Defesa do Estado Hebraico prometeu erradicar a violência pela raiz. A par do chefe de governo, Benjamin Netanyahu, o ministro da Segurança de Israel, de extrema-direita, condenou os ataques. Uma posição rara do governante que costuma defender os colonos acusados de práticas semelhantes. Na quarta-feira, 3 palestinianos foram mortos quando extremistas judeus invadiram uma aldeia perto de Ramallah. Israel controla a Cisjordânia desde a Guerra dos 6 Dias de 1967. Um território ocupado onde vivem perto de 3 milhões de palestinianos e 500 mil colonos. Calor, muito calor. É assim no sul da Europa, com as temperaturas a chegar aos 40 graus. As autoridades estão a lançar avisos sobre o perigo para a saúde e também para o risco elevado de incêndios. Em Portugal, há 7 distritos em aviso vermelho de situação meteorológica de risco extremo, sobretudo no centro e sul do país. Para muitos, uma razão para descansar próximo da água. Sim, cuidados com o calor. Vamos estar sempre aqui no calor, um bocadinho vamos ali para as nossas arcas, ali comer, beber e apanhamos um bocado de sombra. A mesma situação também em Itália. Roma é uma das cidades em alerta máximo. Algumas regiões estão também a proibir o trabalho ao ar livre durante as horas mais quentes. Também em Espanha as praias estiveram cheias, mas o calor complicou a vida dos turistas. Em Sevilha as temperaturas chegaram aos 42 graus. Eu me livro de dar consejo a nadie, pero viendo lo visto que vamos a llegar a 43 grados, a las horas de más calor que se quiten de en medio, por muy bonita que sea Sevilla y haya que verla, pero que esperen a levantarse prontito y a las tantas de la noche, porque otras horas no hay. Mas para além da saúde, uma das grandes preocupações são os incêndios. Durante o fim de semana houve fogos em França, na Turquia e também na zona de Castelo Branco, em Portugal. Tem aspecto de onda gigante, mas nada tem a ver com tsunamis. Uma nuvem-rolo surpreendeu centenas de banhistas que aproveitavam o sol e as altas temperaturas no domingo à tarde em diferentes praias da costa portuguesa. O episódio foi gravado e amplamente partilhado nas redes sociais. O fenómeno tem origem na interação de massas de ar com contrastes de temperatura e brisas marítimas. Estas nuvens apresentam uma forma de tubo e movem-se na horizontal. O fenómeno é raro e não foi o único a atingir o território do continente. No domingo à tarde, além das altas temperaturas, foram registados episódios de chuva e ventos fortes, trovoada e queda de granizo de grandes dimensões. Fenómenos meteorológicos de instabilidade confirmados pelo IPMA e que foram mais intensos no interior do país. Portugal é um dos vários países do sul da Europa afetados pelas altas temperaturas. 7 distritos do continente estão sob aviso vermelho para o calor. A batalha sobre os objetivos climáticos da Europa para 2040 está em curso. Na quarta-feira, a Comissão Europeia deverá apresentar as suas propostas para uma redução de 90% das emissões de CO2, a fim de conduzir a União Europeia à neutralidade carbónica até 2050. França já se mostrou favorável na cimeira da semana passada. Je suis favorable à avoir ces objectifs en 2040. Mais j'ai dit, au fond, des choses toutes bêtes. Première chose, si on veut ces objectifs en 2040, il faut nous donner les moyens de le faire et de les rendre compatibles avec notre compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Neutralité technologique, flexibilité,
Investissement. Flexibilidade é a palavra usada e aparece repetidamente nos corredores da Europa, e a Comissão parece estar disposta a conceder flexibilidade para convencer as capitais. We need some clear orientation around 2040 and the reduction of 90% of our emissions by 2040 is a clear goal. Then how we can combine the different pieces, the eventual flexibilities, is the thing to be discussed. But we're working hard and we will table our proposal in the coming days. Já para as ONG ambientais, flexibilidade é precisamente o que pode pôr em risco o esforço climático europeu. The one that everyone talks about here in Brussels is about international credits. So this is basically the fact that the EU and member states could pay other countries outside the EU to basically cut their greenhouse gas emission. And then this will be included in the 90% of cut of greenhouse gas emission beyond, within the EU borders. That's a very big issue because this will divert investments for industry or for people, municipalities outside the EU, and this will be more expensive and will have less positive impact on the people and on industry in the EU. Paris está a pedir mais tempo para negociar e deverá poder contar com o apoio de Budapeste e Varsóvia. No entanto, outros Estados-membros como a Alemanha, Espanha, Finlândia e Dinamarca apoiam plenamente o objetivo de redução de 90% das emissões de CO2. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto de retirada da Convenção de Ottawa sobre a proibição de minas antipessoais. O Tratado de 1997 proíbe a utilização, produção, armazenamento e transferência de minas terrestres antipessoais, com o objetivo de proteger os civis da detonação destas minas após o fim de um conflito. A Rússia nunca fez parte desta convenção e, de acordo com Zelensky, as minas terrestres são um estilo característico dos assassinos russos, que não distinguem soldados de civis. A decisão do presidente ucraniano precisa ainda de ir a Parlamento para ser aprovada. Outras nações que fazem fronteira com a Rússia, como a Finlândia, a Polónia e a Estónia, já se retiraram da convenção ou disseram que tencionam fazê-lo. Segundo um relatório do Landmine Monitor do ano passado, mais de 80% das vítimas das minas antipessoais são civis e, sobretudo, crianças. Após mais de 3 anos de invasão russa, a Ucrânia é atualmente o país mais minado do mundo. Os territórios libertados desde 2022 estão fortemente cobertos de minas, o que torna difícil e perigoso limpá-los. Um autêntico massacre. É assim que o sindicato francês dos jogadores profissionais de futebol descreve o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA devido às preocupações contínuas sobre o bem-estar dos jogadores. O sindicato acusou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, de ignorar a saúde física e mental dos atletas em nome do lucro financeiro, relegando o impacto que os calendários lotados têm nos jogadores de todo o mundo. O novo torneio, alargado a 32 equipas, enfrentou forte resistência desde que foi anunciado, acabando por avançar num contexto de contestação jurídica na Europa e de ameaças de greve. Dias antes do início da competição, que tem a duração de um mês, os dirigentes do futebol enfrentaram novos apelos para salvaguardar os jogadores devido aos receios crescentes de lesões e esgotamento. Enquanto as equipas apuradas nos Estados Unidos disputam um lugar na final, que acontece a 13 de julho, alguns clubes já retomaram os treinos para a próxima época. Milhares de pessoas saíram às ruas em Valência a exigir a demissão do presidente regional Carlos Massoni e do seu governo pela inação na resposta às inundações que mataram centenas de pessoas. Contam-se mais de 220 mortos, milhares de desalojados e milhões de euros de prejuízo. Na manifestação, os organizadores apontaram o dedo ao governo regional, acusando-o de negligência nos dias que se seguiram às inundações, levando muito tempo para mobilizar ajuda, como os milhares de reforços policiais e soldados que foram chamados. Massoni está sob grande pressão política depois da sua administração só ter emitido avisos de inundação às 8 da noite desse dia, quando o número de mortos já começava a aumentar. Os manifestantes também denunciaram o facto das autoridades locais não terem, na sua opinião, planos sérios para a reconstrução das infraestruturas educativas. Agora exigem uma ação mais urgente para que a região volte à normalidade.
O 18º pacote de sanções da União Europeia foi vetado pela Eslováquia na sexta-feira. A discordância eslovaca não está nas sanções em si, mas no plano europeu de eliminar as importações de combustíveis fósseis russos até ao final de 2027. Bratislava continua muito dependente de Moscovo na energia. Musím zdôrazniť, že ide o mimoriadne vážny návrh Európskej komisie, ktorý bude mať mimoriadne negatívny dopad tak na ceny plynu na Slovensku, či už pre domácnosti alebo pre priemysel, ale bude viesť určite aj k zníženiu konkurencieschopnosti celej Európskej únie. Robert Fico pede uma compensação para as famílias e indústrias eslovacas. Diz também que a empresa russa Gazprom poderia levar a Eslováquia a tribunal se o país rescindisse o contrato de fornecimento. It depends a little bit on the specific provisions of this import contract, but generally speaking, once there is a sanction, a ban on certain imports, then the contractual parties can declare force majeure and decline to pay for the volumes that were originally contracted. Na União Europeia, apenas Eslováquia e Hungria mantêm as importações de petróleo e gás russos através de oleodutos. Há, no entanto, 10 países do bloco comunitário, como Bélgica, França e Espanha, que continuam a comprar gás natural liquefeito a Moscovo. As negociações sobre o 18º pacote de sanções ainda decorrem. Para tentar desbloquear o impasse, está prevista esta semana uma reunião entre a Comissão Europeia e a Eslováquia.